Caros alunos, espero que esteja tudo bem com vocês e com seus familiares. Como todos já sabem, eu sou o professor Ildefonso Binatti, do Departamento de Química do Cefet-MG, e hoje vamos trabalhar uma questão do Enem de 2018 envolvendo isomeria. Vamos então à leitura da questão? Várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando sua forma estrutural. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. São chamados isômeros, como ilustrado nas estruturas. Ao analisarmos as estruturas de ambos os isômeros, podemos concluir que se tratam de hidroxiácidos, cuja única diferença entre eles está na hidroxila de C2. No caso do primeiro, a hidroxila, ligada por uma cunha cheia, representa que esta está projetada para a frente do quadro, enquanto no segundo caso, a hidroxila ligada pela cunha tracejada representa que ela está para trás do plano do quadro. Uma vez analisadas as estruturas, vamos então à questão propriamente dita. Entre as moléculas apresentadas, observa-se a ocorrência de isomeria, letra A, ótica, letra B, de função, letra C, de cadeia, letra D, geométrica e letra E, de compensação. Ao analisarmos as respostas, podemos dividir o tipo de isomeria em dois grandes grupos. O primeiro grupo, os isômeros planos ou constitucionais, dos quais estão destacados os isômeros de função, de cadeia e de compensação. O segundo grupo corresponde aos isômeros espaciais ou estereoisômeros, mais especificamente os isômeros óticos e os isômeros geométricos. Então, antes de darmos a resposta, vamos fazer uma breve revisão sobre isomeria. Como podemos observar no próprio enunciado, isômeros são compostos de mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais, ou seja, são compostos distintos. E o que isso vai acarretar? Isso acarreta, então, por se tratar de compostos diferentes, que eles tenham diferentes propriedades físico-químicas, como veremos a seguir. Iniciaremos nossos estudos pelos isômeros planos ou constitucionais. E o que eles têm de especial? O que muda entre eles é a ordem da ligação, ou seja, a conectividade dos átomos. Dentre os isômeros constitucionais, podemos destacar os isômeros de função, posição, cadeia, metameria ou compensação, tautomeria ou dinâmico. A primeira classe de isômeros planos ou constitucionais que iremos tratar são os isômeros de função, ou seja, compostos de mesma fórmula molecular, entretanto com funções diferentes, como é o caso do éter etílico e do 1-butanol. Outros isômeros constitucionais são os isômeros de posição, que apresentam a mesma fórmula molecular, a mesma função e diferentes posições, de grupos funcionais, como no caso do butano 1-ol e do butano 2-ol. A posição também pode se tratar da insaturação, como no caso do 2-metil-but-1-eno e do 2-metil-but-2-eno, onde o que mudou é a posição da insaturação. E, finalmente, a posição da ramificação, como podemos observar no caso do 2-metil-pentano e do 3-metil-pentano. Os isômeros de cadeia apresentam a mesma forma molecular, a mesma função e cadeias diferentes, como podemos observar no butano e no 2-metilpropano, uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Um exemplo peculiar de isômeros de cadeia pode ser observado entre o par propilamina e metiletilamina. A propilamina apresenta uma cadeia homogênea, enquanto que a metiletilamina apresenta uma cadeia heterogênea. Os dois próximos casos que iremos tratar podem ser vistos como casos especiais. No caso da isomeria de compensação ou metameria,
ele é um caso especial de isomeria de posição, mas o que muda nesse caso é a posição do heteroátomo dentro da cadeia, como podemos observar no caso da metilpropilamina e da dietilamina. E eis que surge uma dúvida. Por que a N-propilamina e a metiletilamina não são isômeros de compensação? Lembre-se que no caso da propilamina, o nitrogênio não é um heteroátomo. Logo, não se trata de um isômero de compensação. E para finalizar a isomeria constitucional, temos mais um caso especial, que é a tautomeria ou isomeria dinâmica, onde as espécies propanol e propenol elas só existem em equilíbrio dinâmico. Portanto, trata-se de um caso especial de isomeria de função, que em função desse equilíbrio devem receber o nome de tautomeria. Neste caso, temos o equilíbrio ceta-enólico. Se fosse um aldeído, seria um equilíbrio aldo-enólico. Dando continuidade à nossa revisão, iremos falar agora dos isômeros espaciais ou estereoisômeros. Neles, a conectividade dos átomos é a mesma, o que muda é o arranjo espacial. Temos duas classes de estereoisômeros, os isômeros geométricos e os isômeros óticos. Os isômeros geométricos diferem no arranjo espacial dos átomos ou grupo de átomos em relação ao plano de referência. Existem condições para que ocorra isomeria geométrica. A primeira delas é a presença de um elemento de rigidez, uma dupla ou um ciclo. A função da dupla ou do ciclo é fixar os átomos ou grupos de átomos no espaço. A segunda condição é que R1 seja diferente de R2 e R3 diferente de R4. Para diferenciar os isômeros geométricos, foi criada a nomenclatura cis-trans e EZ, que foi abordada em um tópico anterior, denominado compostos orgânicos, e qualquer dúvida basta voltar lá para ver essa revisão. E por fim, falaremos dos isômeros óticos. Até este momento, todas as propriedades físico-químicas dos isômeros eram distintas: ponto de fusão, ebulição, solubilidade. No caso específico dos isômeros óticos, as propriedades físico-químicas são exatamente iguais, exceto o desvio da luz plano polarizada. Isso acontece em função da presença de moléculas assimétricas, ou seja, moléculas que não apresentam plano de simetria, antigamente denominada de moléculas quirais. Isso ocorre em função da presença de um carbono estereogênico, cuja condição é a presença de um carbono sp3 ligado a 4 grupos diferentes. Para diferenciá-los, iremos usar a nomenclatura RS. Tanto a nomenclatura quanto o desvio da luz plano polarizada será abordada num próximo encontro. Finalizada a revisão, podemos observar que a única diferença presente entre os isômeros está na hidroxila de C2, onde o carbono está ligado a 4 grupos distintos e, no caso do primeiro isômero, a hidroxila está para a frente do plano, enquanto no segundo para trás. Portanto, a resposta correta é a alternativa A. Trata-se da ocorrência da isomeria ótica. Caros alunos, chegamos então ao final de mais uma questão. Podemos revisar o assunto sobre isomeria. Espero que tenham gostado. Peço que deixem os comentários, like ou dislike, porque assim nós poderemos melhorar o conteúdo de nossas aulas e as explicações também. Como digo sempre no final, keep calm, somos Cefet, até uma próxima semana e muito obrigado a todos pela atenção.